Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias e sempre pelo prisma da Bíblia, olhando através, digamos, dos óculos de uma cosmovisão cristã bíblica. Obrigado pela sua assistência, por nos acompanhar. A notícia que nós vamos buscar hoje, se calhar, enfim, é um bocadinho diferente do habitual. Não fará certamente manchetes, mas não deixa de ser muito interessante. Vamos comentar aqui uma música que está a fazer muito sucesso e estar a ter um impacto interessante no que diz respeito às tabelas de classificação, começando pelos Estados Unidos. Ela é tirada de um filme da Disney e deixem-me já dizer aqui que isto não é propaganda da Disney, porque infelizmente ela tem optado por caminhos que na maioria das vezes não são nada felizes, de acordo com os princípios cristãos, mas neste caso, um dos últimos lançamentos da Disney em termos de filme infantil chama-se Encanto e é passado na Colômbia. É uma espécie de contos de fada passado nas montanhas da Colômbia. A história gira à volta de uma família, a família Madrigal, e esta família tem poderes extraordinários. Cada membro da família tem uma capacidade, tem um que é capaz de se transformar em outras pessoas, outra tem uma super audição ou uma super força, uma faz nascer flores em todo o lado, um menino que consegue falar com os animais. E no meio disto tudo há uma dos personagens que é o personagem central neste filme, chamada Mirabel, e ela não consegue receber nenhum dom especial, aparentemente. Muito simpática, muito agradável, mas ela não recebeu nenhum superpoder, digamos assim. E ela percebe que tudo anda à volta de um personagem da família do qual não se fala, que é o tio Bruno. E realmente o tio Bruno é alguém que desapareceu, ninguém sabe onde ele está. E a música gira à volta do tio Bruno, e o nome da música é exatamente We Don't Talk About Bruno, ou seja, nós não falamos do Bruno. É interessante porque esta música, apesar de não ser uma balada romântica, como normalmente são as músicas de grande sucesso, ela ultrapassou o maior sucesso anterior da Disney, que era a música, digamos, principal do filme Frozen. Surpresa, porque não se estava à espera realmente disto. E afinal, quem é o tio Bruno? O tio Bruno é a espécie de ovelha negra da família. E que família não tem uma ovelha negra? É aquele personagem da família que causa embaraço, do qual nós preferimos esquecer e não falar sobre ele. É aquele personagem da família que quando vem às reuniões familiares cria logo ali um constrangimento generalizado. E de alguma maneira todas as famílias têm um bocadinho o Bruno do qual não se pode falar. Mas neste caso particular do filme, e o que chama a atenção e permite aqui nós irmos buscar esta notícia, digamos assim, como interessante do ponto de vista cristão, é o motivo pelo qual o tio Bruno é esquecido ou colocado de lado. E esse motivo é muito simples: profecia. Ou seja, o dom sobrenatural do tio Bruno é a profecia. Ele declara antecipadamente o que vai acontecer. Ele prevê, ele anuncia o que vai suceder. E então há na própria música uma série de pessoas a justificarem esta ostracização do Bruno, porque ele é o grande culpado. Ele anunciou e realmente aconteceu. Ele disse, dentro da música, ele disse que ia suceder uma coisa e ela veio a acontecer. Ele disse que o padre ia ficar careca e o padre ficou. Ele disse que o outro ia ficar barrigudo e assim foi. O outro ia perder o seu peixinho e ia morrer. A outra não ia conseguir casar com a pessoa que queria, etc, etc, etc. E esta história é interessante, porque o profeta aqui é colocado de lado e não aparece apenas neste filme. Esta é a grande verdade que acontece na Bíblia de forma sistemática. Os profetas normalmente são colocados de lado e são rejeitados. O exemplo máximo, o Senhor Jesus, profeta, digamos, o maior de todos os profetas e aquele que acabou por ser morto pelas próprias entidades religiosas. E porquê que isso acontece? Os profetas faziam o quê? Os profetas anunciavam o mal por causa do pecado. Eles apontavam ao mundo, e em particular ao povo de Deus, o seu erro, falavam a respeito daquilo que era o pecado do povo e explicava que por causa do seu pecado as coisas iam correr mal, ia haver juízo. E as pessoas não querem ouvir isto, as pessoas não estão interessadas em ouvir. A ideia e o conceito de pecado, que é central na Bíblia, porque a história bíblica começa praticamente com o primeiro pecado que dá origem a toda a confusão que a humanidade vivencia até hoje, mas a humanidade não quer esta explicação, logo rejeita a Bíblia à partida. Porque nós vivemos numa cultura hoje que não aceita este conceito e que explica tudo.
tudo tem uma explicação psicológica, e tudo tem uma razão do ponto de vista do contexto social. Trata-se de uma construção social que leva a que isto seja desta maneira. Então as pessoas não têm culpa. As pessoas não têm culpa de serem da maneira que são, porque, pronto, nasceram naquela família, porque cresceram naquele bairro, naquele contexto, porque o país vivia aquela condição naquela altura, porque o governo daquela época não fazia as coisas melhores, porque os pais não foram os pais que podiam ser, porque a mãe é assim, porque o pai é assado, porque os irmãos não sei o quê, porque sofreu bullying na escola. E as explicações são tantas, basicamente para ajudar o homem numa única coisa, que é escapar do reconhecimento do seu próprio mal. E a gravidade disto tem a ver com a visão cristã, porque a visão cristã passa pela necessidade do reconhecimento do pecado. E quando isto não acontece, se não há reconhecimento de pecado, se a culpa não é minha, se a culpa é dos outros, então não há nada que eu tenha que assumir. Mas note bem, se a culpa de tudo aquilo que acontece de errado comigo, mesmo aquilo que eu faço de errado, é dos outros, eu fui levado a fazer algo errado, mas eu fui levado, portanto a culpa não é minha, a culpa é do mundo. Então não sou eu que preciso ser mudado, é o mundo. Todos estão errados, todos precisam mudar para se adequar a quem eu sou. E é muito simples, isto não vai acontecer. Esta posição não somente não resolve o problema do homem, dando-lhe um alívio muito rápido, muito superficial, porque a autojustificação, a autocomiseração vai acabar por levar o homem à depressão, porque ele não vai resolver a sua situação. Esta postura não permite que seja encontrada uma solução. Mas os profetas não anunciavam só o pecado, os profetas anunciavam também a solução. Os profetas diziam que o que o homem precisava era voltar a Deus e que Deus estava aberto e disponível para isto. Mas é claro, os profetas diziam que havia um tempo aceitável, havia um tempo limite. A paciência de Deus, a misericórdia de Deus é muito grande. E quando estamos a falar de muito grandes aqui, estamos a falar de séculos, porque Deus não está limitado ao nosso tempo. Então, muitas vezes o anúncio do profeta vem séculos antes de acontecer alguma coisa ruim, para que o povo tenha tempo de mudar a sua postura, mas infelizmente não o faz. O profeta anunciava o pecado e a necessidade da correção, da disciplina, mas também anunciava a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Anunciava que o caminho da salvação era através do arrependimento. E desta maneira o homem ia poder encontrar uma alteração. Realmente, o que nós precisamos é de uma mudança radical. Muitas vezes nós quase precisamos de uma folha limpa, não é? Precisamos virar a página e começar de novo. E esta é a linguagem, por exemplo, que o Senhor Jesus usa com Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, era um líder na sua comunidade, era um homem muito rico, era um príncipe do povo, pertencia ao principal tribunal da nação. Podemos dizer, ele estava no topo, mas não estava satisfeito, não estava contente. Ele não tinha segurança da sua salvação, então ele busca Jesus justamente por causa disto. E o que Jesus lhe diz, olha, o que tu precisas é simplesmente isto, nascer de novo. E Nicodemos fica muito confuso e Jesus explica, olha, quando nós nascemos neste mundo, nascemos da carne, nascemos de uma família física, humana. Mas nós não somos filhos de Deus, somos apenas suas criaturas. Para podermos passar a ser filhos de Deus, nós temos que nascer de novo. Isso é possível apenas pela ação do Espírito Santo. Ora, esta é a mensagem bíblica e esta é a mensagem central da salvação. O Bruno é rejeitado nesta história, depois no fim ele acaba por ser de alguma maneira recuperado, mas ele é rejeitado por causa da sua posição de profetizar. Ora, a profecia bíblica continua aí, ela continua a nos dizer que o nosso mal é o nosso pecado que nos separa de Deus e que a única forma de nós resolvermos a nossa situação e então podemos contribuir para uma vida melhor e para um mundo melhor é tratando do nosso pecado. Jesus o fez por nós, ele morreu na cruz no nosso lugar. Cabe-nos não fugir, não explicar, reconhecer o nosso mal, arrependermos-nos do nosso mal, confessarmos o nosso mal e buscarmos em Deus este novo nascimento que é feito através da ação do Espírito Santo. Não precisamos fugir do profeta, nem precisamos correr do Bruno. Nós temos que aceitar a salvação que é oferecida gratuitamente pelo grande sacrifício que foi feito por Jesus.